E aí, pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa notícia aqui, câncer, o que é biópsia líquida e para que serve esse exame, né? Então, não é um tema muito novo dentro da oncologia, mas talvez seja um pouco mais novo para pessoas, né, pacientes e tal. Então, vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso, tá? Mas, como sempre, antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Então, clique no botão aqui embaixo inscrever-se, ative as notificações clicando no sininho e aí sempre que tiver um vídeo novo, vocês vão receber ele de forma mais rápida, né? E aí vocês vão poder assistir, curtam, compartilhem o vídeo e comentem também, tá? Porque sempre que vocês fazem isso também, o canal cresce e aí me ajudando esse canal a crescer, vocês vão estar contribuindo também para que essas informações cheguem para quem precisa, né? E informações de qualidade sobre câncer, sobre oncologia integrativa, oncologia convencional, pessoas que tiveram câncer famosos, né? Tratamentos novos, descobertas, tudo sobre nesse tema de câncer e sempre com uma linguagem simples, tranquila, para que todos possam entender sem dúvidas, tá? Então vamos lá. Câncer, o que é biópsia líquida e para que serve esse exame? Então aqui feito com amostras de sangue, uma análise genética de qualidade, teste ajuda a personalizar o tratamento e até reduzir sessões de quimioterapia. Então, biópsia líquida não é uma novidade, a gente já ouve falar isso há anos dentro da oncologia, mas é uma coisa que não vingou ainda de uma forma ampla, principalmente porque os testes, né, os exames, eles não têm se mostrado ainda assim 100% confiáveis. Então eles são utilizados hoje em dia mais em pesquisa, protocolos de pesquisa, em algumas situações específicas. Isso no dia a dia. Né? Então vamos lá. Não é à toa que a biópsia líquida é tão falada nos congressos médicos. Para quem está tratando um câncer, é só mais um exame de sangue, porque é a biópsia líquida que ela é feita no sangue. Né? Para o médico, no entretanto, recebe informações valiosas que podem mudar o tratamento. Esse exame é possível porque parte da informação genética dos tumores escapa para a corrente sanguínea. Então, os tumores estão, assim como as nossas células normais, os tumores eles estão crescendo e morrendo. Né? Partes necrosam, partes crescem naturalmente ou por conta do tratamento também. Né? Às vezes o tratamento faz matar as células tumorais. E nessa questão de morrer, as células, os tumores, as células dos tumores, elas às vezes elas estouram de uma forma mais simples para poder explicar. E aquele conteúdo dentro delas, né, principalmente o DNA delas, cai na corrente sanguínea. E aí fica viajando pelo corpo, só a partezinha, né, do tumor. Então não estou dizendo que as células inteiras que vão dar metástase, mas pedaços das células, da célula do tumor e das nossas células também, viajam pelo corpo. E aí existem testes que conseguem detectar pedaços do DNA do tumor, né, pedaços específicos, e ele consegue como se assim, filtrar o nosso sangue, ou filtrar uma amostra de sangue, procurando aqueles pedaços do DNA específicos que só o tumor vai ter e não a célula normal vai ter. Né? É o que a gente chama aqui de DNA tumoral circulante. Né? Então, ao identificar o tipo e as características mais específicas do câncer, a prescrição de medicamentos, cirurgia e outros tratamentos tendem a ser mais acertados. Certamente, se você consegue identificar qual tipo do câncer, o subtipo, qual mutação que o câncer tem, você consegue fazer um tratamento melhor, mais direcionado. É o que a gente chama hoje, que a gente procura sempre fazer, sempre que possível, terapia alvo, né? Ou oncologia de precisão, oncologia individualizada, é tudo a mesma coisa, né? Você tratar o câncer daquela pessoa, não um câncer de mama genérico, ou um câncer de pulmão genérico, câncer de cólon genérico, mas aquele câncer que aquela pessoa tem, com as mutações que só aquela pessoa tem, que a pessoa do lado não tem, né? São diferentes. Então é oncologia de precisão. No caso de remédios, há as terapias alvos aqui, né, como eu falei, com moléculas desenvolvidas para atacar tipos bem específicos de tumores. Ao encontrar uma mutação no DNA, é possível usar fármacos feitos especificamente para aquela mutação. Não são todas as mutações, mas as principais mais comuns são testadas. Né? Por outro lado, por ser uma tecnologia nova, ainda não é possível utilizar em todos os casos. Existem diversas análises genéticas possíveis, mas hoje ela é a mais utilizada em quadros já mais graves. Né? Análises genéticas não necessariamente
líquida, não necessariamente na célula, mas no pedaço do tumor também. Por isso que é biópsia líquida e tem a biópsia convencional que não é líquida, que é a biópsia no pedaço do tumor. Mas aqui, a biópsia líquida já é efetiva quando se trata de um câncer avançado com metástase, justamente por esses traços serem mais detectáveis, porque você tem maior quantidade de tumor, maior quantidade de células circulantes, né, na corrente sanguínea. Então, realmente, os estudos são mais feitos nos tumores metastáticos. Ela poderá ser no futuro, inclusive, uma alternativa à biópsia tradicional, feita pela análise do próprio tumor em laboratório ou de tecidos órgãos. Então, quando a gente faz hoje em dia um tratamento de um câncer, a gente, por exemplo, câncer de pulmão, câncer de mama, a gente faz os tratamentos voltados para o câncer de mama. E aí a gente faz análise, né, de mutações no câncer de mama e aí trata aquelas mutações específicas. No câncer de mama nem tanto, mas no câncer de pulmão muito mais. Só que eu acredito, né, que no futuro a gente vai fazer, na verdade, o inverso. Não vai me importar saber se o câncer é de mama, se o câncer é de cólon, se o câncer é de pulmão, se o câncer é de bexiga, de rim. Vai me importar saber qual a mutação que aquele câncer tem, independente do local que ele esteja. E aí a gente vai tratar aquela mutação, estando no pulmão, estando na mama, estando no intestino, né? Então vai ser um tratamento muito mais direcionado para a mutação do que para o tipo do câncer que a pessoa tem. Isso é uma coisa, né, que talvez no futuro vai ser assim. E aí com a biópsia líquida, a gente pode fazer isso. Você descobriu um câncer, você pega, às vezes não sabe nem qual é o câncer, de onde foi a origem. Você vai, uma metástase no pulmão, de onde que veio aquela metástase? Talvez não importe no futuro. Porque se você pegar no sangue, fizer análise e descobrir que aquela metástase tem XXX mutações, você pode fazer um tratamento direcionado para aquelas mutações, né? Então, isso é o legal da biópsia líquida, né? Da testagem do DNA tumoral circulante. Mas isso é coisa para o futuro, não tem nada testando hoje, nada falando disso hoje em dia. Tem mais outras coisas também, por exemplo, acompanhar o tratamento, né? Então o paciente tem um câncer e você testa o DNA tumoral circulante e tem uma quantidade deles. Aí você faz o tratamento, aquela quantidade diminui. Também pode servir para acompanhar um tratamento, né? E tem aqui também outra opção indicada e considerada padrão ouro. Aqui tem outra que está falando da biópsia. Hoje em dia a gente fala que a biópsia do tecido, né? Pegar um pedaço de tecido é o ouro hoje em dia. Né? A gente não substitui a biópsia líquida por uma biópsia convencional hoje ainda não. Hoje em dia a gente utiliza a biópsia líquida em algumas situações quando você não consegue fazer biópsias, por exemplo, tumores, câncer, metástase nos ossos. Se você fizer uma biópsia da metástase no osso, pelo fato de ter o osso ali, às vezes você não consegue fazer uma análise genética muito boa. E aí, nesses casos, você pode fazer essa análise genética no sangue, em alguns casos, né? Ou, por exemplo, a pessoa perdeu o material do tumor e, sei lá, o laboratório perdeu, aí você tem que fazer no sangue. Então, algumas situações assim que você faz esse teste no sangue. Em alguns cenários, ela seguirá insubstituível. Por exemplo, isso é biópsia do tecido, né? Cânceres pediátricos e cânceres no cérebro, vai ter que fazer biópsia do pedaço do tumor, porque não deixa rastro no sangue. Nosso cérebro tem uma barreira que dificulta com que esses pedaços do tumor caiam na corrente sanguínea. Então, por isso que no cérebro vai ter que fazer também. Biópsia líquida para evitar a químio. Um exemplo de um possível uso é quando a biópsia líquida é utilizada para verificar se há doença residual mínima após a retirada do tumor. Muito interessante também. Por exemplo, você tem um câncer de mama, operou a mama, tirou a mama. Beleza, agora você quer saber se ainda tem tumor no corpo, né? Microscópico, lógico, você não consegue ver. E aí, se você fizer a biópsia líquida e você detectar células tumorais circulantes, quer dizer o quê? Que não é para ter aquelas células tumorais. Então, talvez tenha tumor ali, alguma coisa. E aí, nesse caso, se tiver célula tumoral circulante, você faria quimioterapia. Se não tivesse, você não faria, né? E isso é uma ideia, gente. Isso não tem ainda testado, não tem nada aprovado isso. Isso é uma possibilidade de uso futura que talvez a gente possa testar. Quem sabe o estudo pode mostrar que até pessoas que estão com a biópsia líquida negativa precisa fazer químio, porque às vezes a biópsia líquida não é 100% eficaz em pescar o tumor, né? Então a gente não sabe. Então precisa de estudos, né? Então,
aqui ele fala, é uma tecnologia com potencial gigante, mas ela é mais sensível e complexa. Ainda estamos entendendo como funciona. Tem uma dificuldade de análise também, é mais difícil. Laboratórios brasileiros fazem esse tipo de pesquisa, às vezes assim, se você quiser pagar, né? Só que você pode fazer esse teste, você pode pagar, só que a interpretação do médico, você vai confiar naquele teste, porque a gente não tem segurança de confiar nesses testes. Então, assim, existem os testes, mas o médico não vai ficar seguro de não fazer uma biópsia no tecido, né? Ou então, tá, você operou, tirou o câncer, você pagou a biópsia líquida, você fez, deu negativo, o médico vai deixar de fazer a quimioterapia sem a gente ter a comprovação de que realmente poderia não fazer a quimioterapia, né? Então isso ainda é muito inseguro essa área. É... Então assim, teve um estudo ano passado que testou isso, né? Exatamente isso. Você operou o tumor, fez o teste e, o teste negativo garantiu de que a pessoa não precisava fazer quimio, né? Isso em câncer de cólon. Então assim, foi um estudo bastante interessante. Precisa esse estudo ser repetido com mais pessoas para ver se realmente isso funciona. E aqui também tem uma outra possibilidade, né? Fazer a biópsia líquida para rastrear, né? Então, por exemplo, pegar pessoas saudáveis e fazer a biópsia líquida e ver se tem DNA tumoral circulante. E se tiver, aquela pessoa pode estar com câncer no início ainda e a gente tem que tentar descobrir aquele câncer no início, né? Então, como se fosse um teste de rastreio antes da pessoa saber que tem um câncer. Não tem nada comprovado quanto a isso, mas é uma possibilidade de uso desse tipo de teste, né? Então, assim, é legal, né? É legal esse tipo de teste, mas não se animem porque ainda não está assim confirmado, não é um negócio ainda que tem certeza de que a gente pode utilizar. E eu sinceramente não acho que vale a pena pagar esse teste porque é uma coisa que talvez não você vai fazer, vai ter uma informação, não vai saber como utilizar aquela informação, né? Então talvez isso gere mais confusão. Mas é isso, espero que a gente consiga avançar, né? E nesses testes e que com o tempo eles se tornem mais confiáveis e a gente possa utilizar eles, né? Porque vai poupar muitas vezes de fazer um procedimento cirúrgico ou de radiologia intervencionista, né, com agulhas ali, para poder diagnosticar o câncer ou saber o tipo de câncer e saber a mutação que a pessoa tem. Tirando no sangue é uma forma muito mais simples, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E coloquem nos comentários se vocês sabiam que existia isso, né, esse negócio chamado biópsia líquida. E o que vocês esperam desse tipo de teste, tá? Então a gente se vê nos próximos vídeos.